pelo micro, às vezes até por nomes falsos, apelidos, nicknames e tal, né? Então acho que ela potencializa muito, ela é um instrumento assim que para pessoas mais tímidas e reservadas também funciona super bem, porque qualquer coisa a pessoa desliga o computador e faltou luz, não precisa nem se justificar, né? Mas acho que potencializa defeitos também. Eu acho que pessoas que têm desvios de comportamento, que têm algum desvio de caráter também, sabe? Eu acho que também usam mal a internet. Eu acho que a internet, ela é um reflexo, claro, assim, uma coisa meio mágica, né? Mas é um reflexo da realidade. Assim, as pessoas são um pouco melhores ou um pouco piores do que elas são na vida, assim, né? Se a pessoa tem, assim, já uma tendência a mentir, vai mentir na internet, né? E a sedução, esses jogos de sedução ficam extremamente facilitados, né, Dylan? É assim, mas eu acho muito bacana, eu acho um universo riquíssimo, inclusive essa experiência, assim, de publicar e receber retorno, né? E, assim, como esse menino Cadu, 17 anos, eu também recebi retorno de senhores, jovens, homens casados, homens divorciados, homens se reconhecendo e se sentindo mal, assim, por serem maus, por terem em algum momento brincado com as emoções de alguma mulher. Mulheres também contando que não é bem assim, que elas também já fizeram jogos e já seduziram. Algumas até assim, vingativas, usando a internet como instrumento de vingança. Como de vingança, sabe? Fulano me fez isso, então eu não sei o quê. Eu acho que ela é, mas ela é um universo enorme, só que agora estamos, não é mais assim uma comunidade, uma cidade, nós estamos mais em Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul, convivendo com o Brasil, convivendo com Portugal, convivendo com a Europa. Quantos idiomas a pessoa falar, mais acesso ela vai tendo, né? E, então, assim, é a globalização, eu acho, assim, do comportamento, né? Não da cultura, eu acho que as culturas ainda se preservam, mas dos comportamentos, assim, de uma linha emocional, de como funcionam as pessoas contemporâneas, eu acho que ela retrata super bem. Alguém já falou que também, eu fiz a anotação aqui, que essa seria a primeira novela de internet, o primeiro romance, primeira escrita que trataria desses amores de internet, os seus encontros e desencontros. Não necessariamente, não poderia dizer como é que tu vê isso. Tu não pensaste nisso. Não. Tu aplicaste criaste uma história nesse espaço, enfim. Eu não tinha assim a intenção assim de vou escrever assim, né, tem que ser necessariamente na internet. Foi meio espontâneo. Eu acho que é pela experiência, pela bagagem mesmo, e porque eu estava na época que eu comecei, eu estava no blog, tendo contato com muita gente. Os blogueiros, assim, agora até por causa do Facebook, eu acho que o universo dos blogs está um pouco prejudicado, porque dá para levar trechos e publicar no Facebook, é uma coisa mais imediata, né? Mas, assim, nesses últimos 7, 8 anos, os blogs funcionaram muito bem. Tinha muita visitação, eu sempre tive muito retorno, muitos comentários. E aí, claro, algumas pessoas a gente vai se identificando, vai visitando os blogs, vai criando um vínculo e realmente vai sabendo mais as histórias, né, Dylan? Mas eu não tinha intenção de falar. O objeto era a palavra, né? E, então, claro, assim, os e-mails, as mensagens, né? A internet virou a relação epistolar do mundo moderno. Sim. Correio teve um prejuízo muito grande. Eu ainda gosto muito de correio. Eu não, até assim, realmente cartas eu não tenho escrito, mas eu gosto muito de correio porque eu gosto de mandar livros e mandar um bilhetinho. Quando o correio chega na minha casa, eu fico muito feliz. Eu adoro ver a caminhonetinha amarela, sabe? E eu acho, é uma pena, assim, mas é a dinâmica, é o ritmo, né? São as mudanças necessárias e que a gente vai se adaptando também. E em relação agora ao trabalho, ao ofício, à realidade do escritor, tu vinha escrevendo no blog, está lá nas redes, está no espaço virtual. Eu já conversei com outros jovens, escreveram muita poesia em blogs também, mas que sentiam a necessidade de ver a sua escrita num livro físico, um livro impresso, industrializado. Tu também, tu acha que ainda a ideia do escritor está presa necessariamente ao livro impresso? O escritor das redes ainda não é reconhecido com status de escritor? Não é reconhecido, não, certamente que não. Na verdade, assim, eu tenho muito respeito pelos escritores de internet. Eu acho que tem grandes escritores, tanto de prosa quanto de poesia.
né? Mesmo resenhas, ensaios, né? Eu acho que gente muito qualificada, muito séria, que leva com seriedade. E acho muito bacana que ela é extremamente democrática, porque eu leio aqui em Porto Alegre, outra pessoa lê em Salvador, outro lê em Lisboa, as pessoas todas leem ao mesmo tempo, gratuito, né? Ou seja, não tem custo e tal. Mas eu acho, exatamente porque a leitura não é no papel e que é em frente ao computador, os textos longos também ficam cansativos, né? Eu quis trazer esse romance para o papel porque era uma narrativa mais longa, né? A minha linguagem de blog são textos bem mais curtos, né? E também não são encadeados. É evidente que tem um encadeamento porque é a minha visão de mundo, né? Sim, ela está dentro da coerência dessa visão de mundo. Mas não como uma narrativa, uma história, onde tem um enredo. E eu gosto muito de livros. Tu falaste no início ali das pessoas que cheiram, eu cheiro os livros e eu acho que eles têm realmente cheiros super diferentes, né? Realmente eu sinto cheiros e cheiros e cheiros, e nas livrarias, além de cheirar os livros, às vezes eu também passo o livro no rosto para ver se o papel é agradável. E leio anotando. Quando eu, assim, minha família é de leitores, meu pai gostava muito de ler, mas os livros eram de todos, então era uma regra que ninguém podia rabiscar absolutamente nada. Quando eu comecei a ter os meus próprios livros, eu ainda tinha um certo pudor, porque tinha, né, essa mensagem dizendo, tome cuidado, porque depois teu irmão vai ler, os teus irmãos vão tal. Mas, com o tempo, eu comecei a escrever a lápis. Hoje em dia, eu risco e rabisco e desenho, inclusive, nos livros, né? E colo fotografias, assim, eu transformo os livros numa instalação visual também, personalizo. Alguns livros... O escritor da minha vida é o Raduan Nassar, né? Eu já li os 3 livros dele. Os 3 livros que ele escreveu, né? 3 pequenos, grandes livros. Impressionante, né? Isso, né? E eu já li os 3, pelo menos umas 10 vezes cada um. Lavoura Arcaica. Menina Caminho e um Copo de Cólera. 2 foram para o cinema, o Lavoura e o Copo de Cólera. O Menina Caminho são contos, né? E, claro... Para fazer também um longa, teria que... o roteirista teria que produzir. Demais, né? E acho que seria complicado. Mas o Menina Caminho, que é o conto que dá o título, eu acho soberbo. É um conto que eu gosto tanto, eu já li tantas vezes, que eu já contei até quantas vezes aparece a palavra menina, por exemplo. Porque o Raduan quebra muitos e muitos e muitos dogmas da literatura, que as pessoas às vezes dizem que não funciona, e funcionam, sim, sabe? Ele é extremamente talentoso, competente, eu sou super fã do Raduan. Então eu tenho um livro do Raduan, todo riscado em várias cores. Cada vez que eu leio com uma caneta de cor diferente para perceber as marcações diferentes mesmo. Mas eu tenho depois assim um Raduan original, sabe? A primeira edição, protegido limpinho, porque eu acho ele incrível, né? Eu quero muito que o Raduan, que esse livro, o meu livro, A Condição Indestrutível, chegue até o Raduan, porque... Ele foi muito importante, assim, no meu desejo de escrever. Na tua formação na minha formação, foi. Naquela formação interior do desejo de escrever. A primeira vez que eu pensei em escrever ficção mesmo, porque antes eu só escrevia como jornalista, foi depois que eu li Um Copo de Cólera. Eu estava no aeroporto esperando um voo, o livro é realmente curto também, e eu abri e só fechei quando tinha terminado. E fiquei realmente com desejo, assim, de escrever ficção, né? Então, ele é super importante para mim, assim. Aqui nas tuas epígrafes também está uma grande poeta portuguesa, a Sofia de Mello Anderson, que é uma poeta fantástica, inspiradora dos escritores também. Maravilhosa. E a epígrafe Tuja, pelas tuas mãos mediu o mundo. Isso foi muito bacana também, porque eu ainda estava assim, a epígrafe, e estava com o livro concluído. No dia que eu estava pensando, chegou um pacote de Portugal, de uma amiga minha, Marta Vaz, do Porto, e era um livro da Sofia. Aí comecei a olhar e tal, e dar uma lida, assim, e já assim, coloquei o olho pelas tuas mãos, mediu o mundo. Nossa, tem tudo a ver, é isso que eu queria, né? São as coisas mágicas, assim, entre os amigos. Coisas mágicas que acontecem na hora certa. Mas tu também tem uma epígrafe, e esta demonstra uma relação tua já com os escritores de São Paulo, o pessoal que tem uma grande militância, que é o caso do Luiz Rufato, que até foi o representante brasileiro na feira. O orador da feira, agora o nosso polêmico orador. Que criou uma extraordinária polêmica maravilhosa. O intelectual tem que criar fatos, né? Eu também acho. Fazendo cerimônia de rapapé e coisa assim. E o Luiz Rufato é um grande escritor do momento, cheio de uma
uma militância literária constante em todo o Brasil, e é uma das epígrafes que tu também um poema dele. O Luiz Rufato é mais conhecido pela prosa. Pela prosa, né? Mas Eles eram muitos cavalos, no clube de contos dele. Na verdade, ele chama Eles Éramos Muito Cavalos de uma instalação literária, né? Porque são trechos, contos que funcionam isoladamente, mas eles realmente estão costurados no todo, eles contam uma história. E ele até comenta, esse livro foi um exercício para escrever O Inferno Provisório, que são 5 volumes, né? Então ele começou fazendo essa experiência que foi extremamente bem sucedida. Sim. Foi o primeiro livro que eu li do Luiz Rufato, e até na época eu chorava muito lendo. O Henrique, meu filho, dizia: mãe, para de ler que tu tá sofrendo. Eu dizia: meu filho, mas é por uma boa causa, tá me sensibilizando. Ele retrata um universo importantíssimo, né, que é a classe média baixa, normal, cotidiana. Ele não está retratando marginais. As pessoas têm a tendência a achar que, assim, que saiu da classe média e que então são marginais, prostitutas, ou então é só assim uma militância política. E não, ele retrata um universo que é gigantesco, porque são milhões, né, no Brasil. E eu achei o discurso dele muito bom. Acho que achei muito coerente com a literatura dele, né? E até eu ouvi e li entre as críticas que foram feitas, porque ele era um escritor convidado do Brasil, que ele não poderia ter feito isso, mas ele era um escritor convidado do Brasil, não um funcionário do governo brasileiro, né? E se um funcionário público, não, um intelectual latino-americano e brasileiro. Se um intelectual não tiver liberdade de expressão, quem terá, né, Adilão? Então, ele tem todo o meu apoio. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Lamentavelmente, Helena, olha, está sendo muito boa nessa conversa, ela iria muito longe. Mas eu vou mostrar novamente, então, que a gente no fim não falou que era o início de um poema, A Condição Indestrutível de Ter Sido. É da editora Dublinenses, pessoas interessadas certamente nas boas livrarias do ramo. Se não tiver, reclame que não é uma boa livraria do ramo. Mas está bem abastecido. Está bem abastecido e também pela própria editora, né? E os sites, elas entregam bem. Mas tem na Cultura, tem na Saraiva, na Roma. Bom, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber no Autores e Livros. Obrigada, eu fico muito contente. Agradecemos também a sua companhia, que semanalmente está conosco em Autores e Livros, e o convidamos para a próxima semana em um novo Autores e Livros, com novos convidados e com a sua companhia, que é a mais importante para nós. Até lá!